Bem, ela já deu a explicação. Queridos companheiros, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Agradecemos mais uma vez a espiritualidade amiga de estarmos aqui nesta casa, na casa de Frei Fabiano. Toda essa espiritualidade nos sustentando, nos abraçando. E os nossos queridos amigos espirituais, nossos guias, nossos mentores, o nosso querido amigo espiritual que nos sustenta, que nos ampara nesse trabalho de divulgação do Santo Evangelho do Senhor. Vamos dispensar o comentário que a nossa companheira já colocou para todos, né? Quando eu cheguei aqui, eu tomei até também um susto, porque eu digo, mas não foi esse o tema. Mas então, ela já deu a explicação como membro da casa necessário. Então, desde o ano passado, né? E nunca é pouco falar de Bezerra de Menezes, nós viemos com esse pensamento de nós refletirmos sobre essa figura, sobre esse espírito de escola, que nessa última encarnação foi chamado Bezerra de Menezes. Mas a gente se reporta à primeira leitura, dá conta de si. Então, todos nós precisamos dar conta de nós mesmos. Nós, como o Dr. Bezerra deu conta, enquanto espírito imortal, na sua trajetória, ele deu conta do recado diante da lei de Deus, diante do Senhor Jesus e de Deus nosso Pai. Então, a primeira leitura de Emmanuel, para nós, é justamente a gente dar conta de nós próprios. Porque geralmente, quer dizer, em sua maioria, nós pensamos sempre no outro, observamos o outro, criticamos o outro tem que ser assim, assado, e nós não. Então, nós temos que dar conta de nós mesmos. Por isso que os espíritos nos dizem que nós somos os construtores de nós próprios. A nossa encarnação, essa é a primeira? É a última? Não é. Então, todos nós que adentramos uma casa espírita, que no século XIX, né, veio essa doutrina para nós, que é o Consolador Prometido, justamente para a gente dar conta de nós mesmos. Justamente para a gente ser responsável pelos nossos passos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelos nossos sentimentos. Só assim é que nós vamos galgar o passo a passo até chegarmos a ser esse espírito puro. Então, nós trouxemos Bezerra, lembrando Bezerra, por tudo que ele fez, mas porque nós precisamos fazer. Porque ele foi um espírito privilegiado? Não. Ele foi criado como nós. Todos nós aqui, encarnados e desencarnados, que aqui vieram, que aqui adentraram a casa de Frei Fabiano, para poder a gente dar uma resposta ao Senhor com a possibilidade, a oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reencarnados aqui no orbe terrestre. Então, a gente tem que dar graças a Deus. Quem fomos? Não queremos saber. Já passamos na nossa trajetória várias e várias encarnações, das mais variadas formas, para hoje nós estarmos aqui na casa de Frei Fabiano, aprendendo a doutrina espírita, aprendendo a se amar, aprendendo a amar as criaturas e desenvolvendo todas as potencialidades boas que o Senhor Deus colocou em todos os espíritos, todos. Todos nós, um dia, vamos chegar até a vibração, digamos assim, ampliada que o nosso querido Dr. Bezerra tem. Então, se nós olharmos a vida de Bezerra, nós vamos dizer, um dia nós seremos um Bezerra de Menezes. Um dia nós seremos o nosso Jesus, um espírito puro. Fomos criados na nossa simplicidade, todos iguais, e desenvolvendo a cada encarnação as nossas potencialidades. Aí a gente foi no livro dos Espíritos, na pergunta 167, que fala da reencarnação. E aí, qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade,
Sem isto, onde é a justiça? O melhoramento progressivo, quem é a humanidade? Somos nós. Em várias encarnações. Na época do Cristo, apupávamos, cuspíamos no Cristo. Certamente que nós estávamos fazendo isso. Mas o Senhor da vida nos deu a oportunidade para, como deu a Bezerra, várias e várias encarnações, para que hoje nós possamos parar e refletir. O que é que eu estou fazendo no orbe terrestre? O que é que eu estou fazendo em pleno agosto de 2014, século 21? Quantos séculos nós já passamos? E nós ainda estamos nos arrastando com as nossas dificuldades. E o Senhor da vida nos espera pacientemente, a cada um de nós, para poder, de braços abertos, nos receber, para nos melhorar. Certa feita, um nosso companheiro de lá da casa, num estudo, falou para nós assim: por um acaso, Fernandinho Beiramar tem qualidades? Tem potencialidades? Aí todos nós que estávamos no curso, era o nosso irmão Paulo Cordeiro, que já está na espiritualidade, que Deus o abençoe, e aí todo mundo achou que não tinha, porque era um acelerado, porque era um espírito que estava atrás das grades, é um espírito que está numa penitenciária de alta periculosidade, para presos de alta periculosidade, né? Aí a gente para e pensa, por quê? Nós nos achamos melhores que ele. Aí todo mundo disse que não. A maioria, né? A maioria se expressou que ele não tinha. Ele disse, lê do engano. Ele tem muitas qualidades. Como espírito imortal, tem uma inteligência que nós, muitos formados com PhD, não têm a inteligência que ele tem. Por quê? Porque de onde ele está, mesmo assim, dentro da escolha dele, é claro, e que ele vai responder pela escolha má que ele, digamos assim, escolheu nessa encarnação. Mas ele tem uma inteligência que ele comanda de onde ele está. Ele é estrategista. Então, isso aí é uma potencialidade do espírito? É uma potencialidade do espírito, porque esse espírito, já em encarnações passadas, ele vem desenvolvendo essa potencialidade. Ele só não soube fazer a escolha. E nós vamos responder pelas nossas escolhas. E ele também vai responder. Não sabemos como, só a espiritualidade maior sabe. Vai vir mentecapto? Não sabemos, mas a espiritualidade sabe. Porque quem não usa bem a inteligência, poderá vir em outras encarnações com a inteligência diminuta ou quase que nenhuma, não é isso? Ou poderá aproveitar a espiritualidade a ver, não, ele fez progresso na espiritualidade, porque o espírito faz progresso na terra, mas faz progresso na erraticidade também. Agora, para poder colocar em prática, ele tem que vir ao orbe terrestre. Então, um companheiro nosso, ele hoje é psicólogo, ele disse, sabe por que eu sou psicólogo? Para endireitar as cabeças que em séculos passados decapitei. Então, a espiritualidade sabe, ele decapitou várias cabeças, então ele disse, nessa encarnação eu estou vindo como psicólogo para endireitar as cabeças que eu degolei. Então, essa, meus irmãos, é a vida nossa do espírito, é a conta que nós temos que fazer, que pagar de nós próprios. E o próprio Bezerra de Menezes, né, que a gente veio lembrar Bezerra, o exemplo dele, mas para colocar que ele era uma criatura como nós. Na época do Cristo, todos nós sabemos que ele foi o Zaqueu, um publicano. O que era um publicano? Um homem de má vida perante os seus pares lá. Um homem que usurpava, um homem que fazia coisas horríveis, enriqueceu à custa digamos assim, da miséria do outro. Era esse espírito, um espírito imortal, criado como nós, como todos nós. Bezerra de Menezes era o nosso querido Zaqueu, mas um dia ele pensou assim, estão falando daquele Nazareno, estão falando de alguém que diz coisas boas, que está andando com as prostitutas, com os leprosos, com a escória da sociedade. Então eu preciso saber, o Senhor
Jesus, que tinha sua visão ampla, captou a sua energia, captou o seu pensamento. Então, foi lá para Jericó e disse, eu vou correr. E é quando ele disse assim, desce Zaqueu, hoje eu vou para a sua casa, vou jantar na sua casa, vou cear lá na sua casa. E aí, o que foi que Cristo sentiu? E o que todos nós iríamos também naquela época fazer, os próprios discípulos, criticaram o mestre. Como é que o mestre, tão cheio de amor, de dignidade, de honestidade, vai ceiar na casa de uma criatura que usurpou de nós? Ninguém quis dar conta de si. É a conta de si que Emmanuel vai colocar, está colocando aqui para nós. E o que é que aconteceu? Aí foi quando Jesus disse, Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. Ou seja, era o momento dele. Por isso que tem uma sabedoria de um preto velho que diz assim, o tempo perguntou o tempo o que é que fazia o tempo. E o tempo lhe respondeu, tudo com tempo tem tempo. O tempo de Mateus foi aquele. O nosso tempo, nós é que sabemos qual é o nosso tempo. O tempo, como diz, acho que é André Luiz, né? Há tempo de semear, há tempo de colher, há tempo para tudo. Há criaturas que não querem saber nada de doutrina espírita. Nós temos mesmo uma irmã que às vezes eu queria dar uns livrinhos para ela de mensagem. Toninha, não me dê livro espírita porque eu não quero. É você me dando e eu passando. Aí eu parei e pensei, não vou dar mais, porque eu não posso apressar o tempo da minha irmã querida. Quando chegar o tempo dela, ela vai sentar e vai ver que é preciso. Para dar conta de si. E nós temos que dar conta de cada um de nós. Não pensar no outro, porque a responsabilidade é nossa. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora, porque a gente vai fazer aquilo sabendo por que está fazendo. Se fizer errado, sabendo que vai retornar para nós, né? A lei de ação e reação. E assim a gente vai vendo e vai melhorando, vai ampliando os nossos horizontes, para que a gente possa, quando partir para o outro lado da vida, estar com a nossa consciência tranquila. Aí o que é que aconteceu com Zaqueu, né? Aí Zaqueu, então, Senhor, parece que deu um clique, era o tempo dele. E o Senhor percebeu do tempo dele. É o tempo, hoje a salvação entrou em sua casa. E aí ele disse, aquela história que todos nós sabemos, Senhor, eu vou dar tudo o que eu tenho, se eu lesei alguém, eu vou cobrir isso que eu fiz, se eu fiz algo de errado, tudo eu vou restituir àquelas criaturas. Então, a partir dali, começou a mudança no espírito Zaqueu. Mas era um espírito que não foi privilegiado. Todos nós fomos criados por Deus como Ele foi criado, mas precisa do nosso sim. Precisa dizer assim, não, eu vou dar conta de mim mesmo, não quero. O outro dá conta dele também, seja esposo, filho, e chefe, quem for. O importante é que a gente dê conta de nós próprios perante a espiritualidade maior, porque Deus é amor. Se Deus é amor, nós temos que segui-lo. Através de Jesus, como diz a nossa querida mentora Joana de Ângeles, que é o divino modelo. E por aí vai. Agora, para ele chegar a ser Bezerra de Menezes e ter as atitudes de Bezerra de Menezes, quanta a fieira das encarnações que os espíritos dizem, quantas encarnações necessárias nós precisamos retornar ao orbe terrestre. E ele retornou ao orbe terrestre. Nos conta Emmanuel em Ave Cristo, que ele testemunhou, foi queimado por testemunhar a fé em Jesus. Quinto Varro e Quinto Celso. Quem lê Ave Cristo vai ver, tem até a página, eu não vou ver aqui onde é que tem a página, né? Mas tem a página que a gente leu, para poder ele, aí já naquela época, ele disse, não, eu vou assumir a doutrina espírita e vou dar minha vida por ela. Mas antes, ele já tinha sido convidado para ser o 13º apóstolo. Jorge Damas, no livro dele, o 13º apóstolo, que é Matias,
Então, os apóstolos, né, Pedro e Filipe, me parece, então o convidou para poder ele ficar no lugar de Judas, porque Judas tinha cometido o suicídio após a crucificação de Jesus, né? Então, precisava para poder... E ele ficou naquele apostolado, porque às vezes ele foi trabalhar, claro que foi, deixou tudo e foi fazer todo um trabalho, como Pedro e o grupo, né? Participava ali na Casa do Caminho, com muitas dificuldades para poder atender aquelas criaturas. Por isso, mas nem por isso ele teve outras encarnações, a encarnação como o quinto Celso, que ele foi queimado vivo para testemunhar o Cristo. E aí a gente pensa que às vezes a gente faz um trabalhinho, uma coisa assim, já estou trabalhando demais, já estou com o meu tijolinho até lá em cima, a minha casinha. Nada, lê do engano, nós estamos engatinhando na caridade, engatinhando no entendimento da doutrina de Jesus, engatinhando nós estamos. Às vezes eu fico olhando na televisão, irmãos nossos, de que não são espíritas, não têm às vezes nem religião, né? Esses médicos sem fronteira, esses voluntários que vão lá para a África e tal, e adquirem doenças, isso e aquilo, são testemunhos, os missionários da Igreja Católica, missionários da Protestante, tudo isso fazendo trabalho sem ter nenhum digamos assim, dessas ferramentas que a gente tem. E a gente já acha que faz muita coisa. Então a gente nós precisamos trabalhar. As coisas pequeninas também são muito importantes. Joana de Ângeles diz para nós, é através das pequeninas que nós vamos adquirir, digamos assim, vamos trabalhar, vamos ser responsáveis de coisas maiores. Mas a gente tem que saber administrar, como diz o apóstolo Paulo. Vamos saber administrar o pouco, que é para poder a gente ter... Por isso que Bezerra teve essa visão global, porque começou na administração do pouco, para depois ele ser o que ele foi como Bezerra de Menezes. Então, nós estamos pensando Bezerra, lembrando Bezerra e a reencarnação, que nós não podemos malbaratar. As mensagens de Dr. Bezerra, que a gente carinhosamente o chama de vovô Bezerra, é toda nessa reflexão, para a gente refletir como é que nós estamos agindo, como é que nós estamos pensando, para poder a gente ajudar a alavancar aqui o nosso mundo, a nossa terra, para ser... mas a terra já vai passar para a regeneração. A gente fica assim, num jargão, mas a terra vai... Mas para a terra regenerar-se, quem está nesta humanidade precisa regenerar-se. Então, a evolução é de cada um tomar conta de si, que é para poder, então, a gente alavancar. Estava lendo agora aqui no livro, né? No jornalzinho, acho que é José de Patrocínio, né? Dizendo que a gente precisa orar. Mas orar não é somente balbuciar, orar trabalhando, pensando no bem do nosso país, que era na época justamente da Copa, né? Na época da Copa, todo mundo disse, a Copa vai ser isso, vai ser aquilo. Nós não estamos preparados. Então, a mídia fez assim digamos assim, uma água na fogueira para apagar, e graças a Deus foi ao contrário. Todo mundo que foi entrevistado, e a gente acompanhou pelo jornal, televisado e escrito, todo mundo elogiando que nós, brasileiros, temos capacidade para poder fazer grandes eventos. Precisamos ter confiança mais em nós, ter confiança nas criaturas que estão à frente daí dos postos-chaves, né? Dos postos-chaves da nossa pátria, para que ela seja o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Mas vai depender de cada um de nós. Então, o nosso querido doutor Bezerra, né? Aí agora a gente vai colocando e voltando, né? Nós, quer dizer, dentro do trabalho, da trajetória desse espírito, né? Humberto de Campos nos coloca em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, da reunião que houve no espaço, porque ele já era um espírito, digamos assim, forjado, né?
forjado na luta, no trabalho, no testemunho, e precisava desse espírito. Jesus fez a global, que saiu o nosso querido codificador lá na França, com apoio, porque ninguém faz nada sozinho. Vê que Jesus veio à Terra, mas espíritos luminosos vieram com ele, que foram os 12 apóstolos, na condição de rudes, pescadores e tudo, que às vezes a gente rotula muito, né? Ah, é um pescador, ah, é uma empregada doméstica, ah, é isso, é aquilo, mas a gente não sabe que espírito está ali, né? Então, esses pescadores que vieram dar a sustentação para Jesus. Da mesma forma, Kardec veio também com um grupo de espíritos de escola para dar sustentação na doutrina que nós estávamos precisando de ter esse entendimento da nossa responsabilidade, de dar conta de nós mesmos. Então veio o codificador, que já vinha também forjado de várias encarnações, foi queimado vivo como Jean Hus, né, lá na Boêmia, mas veio com o apoio de Leon Denis. Né? Na filosofia, o apoio de Jean Baptiste Roussein, o apoio do nosso querido Camille Flammarion e tantos outros, Gabriel Delane. Quer dizer, a espiritualidade, ela sabe. Ela disse assim, vamos mandar o nosso discípulo a lá, mas vamos também encaminhar com os colaboradores. Da mesma forma foi Bezerra. Bezerra veio ser um missionário aqui na terra, aqui na pátria do Cruzeiro, mas veio também com um grupo para dar sustentação, porque senão a gente sozinho é muito difícil, né? Com toda a luminosidade que o espírito tenha, mas precisa de alguém para dar um apoio. E aí foi quando aí veio Bittencourt Sampaio, Luiz Saião e tantos outros, Elias da Silva e tantos outros, esses homens, né, esses espíritos luminosos, para poder dar sustentação para Dr. Bezerra. Então, o que acontece? Nasce, né, todo mundo sabe, a gente até teve lá, tem assim, Jaguaretama. Jaguaretama é o Riacho de Sangue, onde o nosso querido Dr. Bezerra veio, né, encarnou, né, veio reencarnar lá no Ceará. Sem entrar nos detalhes da vida difícil, apesar de ser uma família tradicional, mas teve a sua dificuldade, o alto sabe o porquê, que ele tinha que passar por essa dificuldade para poder ser tudo isso que ele foi. Então, a gente deu uma olhada, ele é um missionário, e também a gente foi no Livro dos Espíritos para ver. No Livro dos Espíritos, capítulo 10, parte 2, na pergunta, questão 568, diz assim, os espíritos que têm as missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnado? E os espíritos respondem, né? Responderam, tanto de um lado, tanto do outro. Eles cumprem as suas missões. E os verdadeiros missionários, eles não se afastam de suas missões. É por isso que Dr. Bezerra, até hoje, mesmo ele podendo ir para um mundo superior, mas ele disse para Celina, pede para a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, que eu prefiro ficar aqui no orbe terrestre, na crosta terrestre, para auxiliar os desencarnados e nós encarnados. Então, ele não se afastou das missões. Agora, aí ele coloca aqui na 573, dizendo assim, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso e em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Dr. Bezerra fez isso. Porque o que a gente observa no Dr. Bezerra é a simplicidade dele, o exemplo. Ele é um espírito que é um exemplo para nós. Porque às vezes a pessoa diz bem assim, mas ele é um homem que veio na condição do sexo masculino, mas ele foi pai. Ele foi um filho bom, um bom pai, um bom esposo, um bom político, um bom empresário, um bom tudo, podemos dizer assim, né? Ele foi um bom tudo. Mas ele era diferente de nós? Não. Nós é que precisamos ser bons filhos, bons esposos,
bons, digamos, trabalhadores, bons administradores, responsáveis. E isso é uma conquista do Espírito. Isso é uma conquista do Espírito. Então, dizendo, doutor Bezerra. Não, somos nós criaturas. E não vamos ter as nossas responsabilidades, porque a coordenadora disse que tem que vir, porque eu tenho que vir, eu tenho que ir para tal lugar, eu tenho que estar presente naquele trabalho. Eu não estou nem com vontade de ir. Mas não adianta. A espiritualidade vê a nossa intenção, o nosso pensamento, aquilo que eu estava falando para ela. Essa semana eu estava caída, deitada, o corpo não estava me aguentando. Aí a companheira me ligou na terça-feira, que era um trabalho de ontem. Aí eu disse bem assim, olha, com fé em Deus, Jesus, doutor Bezerra e em mim própria, amanhã estarei aí para fazer o trabalho. Ela me ligou logo depois, quer dizer, custou um pouquinho até que enfim. Eu disse, Maria, pode deixar que estarei lá no trabalho na quinta-feira. Eu mesma fico assim, meu Deus, como é que pode? Porque eu estava, se eu estava com febre, não sei porque eu não peguei, mas tomei as precauções. Fiquei de repouso, alimentação, tomando a medicação que tinha que tomar, né? Coristina D. Era coristina D e dipirona sódica e tal, para poder hoje estar. Agora, depois, quando eu tomei banho, que me olhei no espelho, aí eu disse bem assim, mas eu sou outra pessoa. Porque realmente, aí o que é que a gente pensa? A espiritualidade está ali. Quando a outra ligou, uma ligou, olha, eu não estou muito bem, não. Ela até viu mesmo que a voz minha não estava boa, né? Eu estou assim, assado. Aí, digamos assim, os irmãozinhos que não querem que a gente vá fazer o trabalho, né? Aí cai em cima, né? E está vendo. Depois, não, mas se tiver força, se pedir a Deus, a gente vai. Aí a espiritualidade, não, vamos dar toda a condição que a nossa irmãzinha precisa para poder fazer o trabalho que é um trabalho de Jesus, não é um trabalho nosso, é um trabalho de Jesus. Então a gente precisa disso. Não, olha, meus irmãos, a gente aprendeu assim com a doutrina. Não adianta. Porque o nosso querido apóstolo Paulo diz, estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, e as testemunhas estão aqui. Você está mentindo, diz que está com a perna assim e tal, não vai querer ir para dar passe, e não vai isso, está com uma dorzinha de cabeça. Quando menos espero que a gente vem, não, mas eu vou. A gente sai outra. A gente vê na reunião de desobsessão, aí às vezes o companheiro, mas hoje quase que eu não vinha, mas eu disse, eu vou. Aí a espiritualidade que trabalha, né, está ali, disse assim, não, ela está, quando ela sai, estou ótima, na avaliação, né, quando termina o trabalho, a avaliação, estou ótima, quase que eu não vinha, mas eu disse que eu vinha. Aí a espiritualidade ajuda a nós. Também quando a espiritualidade nos vê que a gente precisa de dar uma parada, uma descansada, ela faz alguma coisa como aconteceu com Dona Ivane Pereira. Ela parece que escorregou, teve um problema na perna, ficou no estaleiro durante X tempo. Ela não foi aos trabalhos, ela trabalhava deitada mesmo, com a perna lá estirada, né? Com os seus guias espirituais, porque ela precisava de dar um descanso. E a espiritualidade age dessa maneira. Então, quem comanda, meus irmãos, a nossa vida é a espiritualidade. Haja vista o nosso querido Eduardo Campos. Quem era que um homem bonito daquele, um homem cheio de vida, cheio de ideias na cabeça, já estava do outro lado da vida. E tudo fizemos para que a nossa irmã Marina, quer dizer, tudo fizemos, não somos nós, né? As criaturas que estavam nos postos chaves, queria botar o seu, como é que diz assim, o seu partido, para poder, então houve alguma coisa lá, né? De puxar o tapete dali e dacolá. Quem é a candidata à presidência da República? É a Marina Silva, porque é a mão da espiritualidade. Se ela vai ganhar ou não ganhar, não sabemos e não queremos saber. Mas a espiritualidade é ela quem vai ser a candidata à presidência. E, de repente,
né? Um cara com toda aquela pujança, dá uma entrevista, no outro dia já está do outro lado da vida. Então, temos que nos colocar nas mãos do Senhor, porque é Ele quem comanda a nossa vida. Não somos nós. Nós temos esses pensamentos, vamos fazer o melhor possível, até o dia que Deus disser assim, vamos. Aí a gente vai, e a gente vai ter que estar de mãos cheias, né? Não vamos estar de mãos vazias. Temos que estar com a nossa mala preparada, porque a gente não sabe quando é que nós vamos. Então a gente quer fazer isso, planeja, mas o planejamento, a gente sempre pensa assim, estamos planejando, mas o planejamento maior é o do nosso Deus, é do nosso amado Mestre Jesus. É Ele que sabe a nossa vida. Não somos nós, não. Né? Quer dizer, só para mostrar como é que é. Aí agora, a gente voltando, né? Ele foi pai, militar, político, empresário, escritor, jornalista, tudo. Quer dizer, um espírito que vem de encarnação em encarnação, colocando a sua, todo o seu veio, né? Porque tudo é conquistado. Porque às vezes a gente diz assim, é o dom de Deus, 5 anos já fazendo uma sinfonia, Mozart, Bach, Beethoven. Não. Espíritos, que já vêm de outras encarnações, com tudo arquivado. Então, quando chega numa encarnação, com 5 anos, aí vai dedilhar uma sinfonia. Não é um espírito que foi formado, digamos assim, agora. Assim somos nós. Quantos talentos nós não temos? E nós nem sabemos. Quantos? A parábola dos talentos, o Senhor Jesus quis mostrar para nós isso. Os talentos que a gente tem que desenvolver aquele talento. Bezerra de Menezes desenvolveu esses talentos todinhos. Veio na missão de unificar, de colocar aqui na Pátria do Cruzeiro a nova doutrina para unificar, para pacificar, porque ele tinha esse espírito de conciliador. Mas isso vem de outras e outras encarnações. Não é num abrir e pescar de olhos, não. Ele vem dando conta de si em várias e várias encarnações. Assim somos nós também. Por isso que ele foi o presidente da FEB, várias vezes, né? Imprimiu o evangelho na FEB, né? Da doutrina espírita. Por quê? Porque os intelectuais, né? As pessoas os pontos de vista, então queria fazer, digamos assim, uma doutrina para intelectual, somente fenomênica, para mostrar a parte científica. Aí eles, e o Evangelho do Senhor? Ele que fora católico, né? Católico, praticante romano, direito, tudo certinho. E o Evangelho do Senhor, que é o que nós precisamos. Precisamos muito de nos evangelizar. Não adianta somente o intelecto, como ele diz. Quando ele estava atendendo a umas criaturas, né, que o médico dos pobres atendia e não cobrava nada, por isso que ele empobreceu, o médico dos pobres. Aí alguém falou bem assim, olha, Bezerra, hoje no Municipal vai ter uma sinfonia, aí disse lá uma ópera, blá, blá, blá. Aí ele disse bem assim, olha, meu irmão, você pode ir assistir a sua ópera, mas eu vou ouvir a sinfonia de todos os meus pacientes que vêm aqui hoje para eu atender. Ou seja, as lamúrias, né? A lamúria que estava assim, que estava assada e tal. E ele com o seu ouvido para poder ouvir. É exemplo para nós, que às vezes a gente não quer ouvir. A gente não quer ouvir nem os nossos filhos. Mamãe não quer nem ouvir o nosso filho. Então, quando o nosso filho fica, se desvia qualquer coisa, então a gente fica com culpa, corre para o shopping, vem com os maiores presentes para poder dar. Então, Dr. Bezerra de Menezes é um exemplo para nós, um exemplo para a medicina. Hoje, essa semana passada, eu acho, a gente estava vendo um programa que eu gosto de mostrar as coisas que acontecem na nossa vida, né? Aí a senhora dizendo que estava com um problema sério e foi em vários médicos. E os médicos, exame, ressonância magnética, tomografia computadorizada, um monte de coisa. Chegou com aquilo tudo
ele estava do lado da mesa, ela do outro lado, não disse nada, olhou os exames, Aí ela não se sentiu contemplada. Ele disse, eu vou atrás de outro médico. Aí chegou, foi em outro médico. Aí o médico, ela foi com tudo. Ele disse, deixa tudo aí. Deita-se aí na cama. Aí ela deitou. Aí ele apalpou, né, fez o exame que tinha que fazer. E quando ele fez o exame, disse bem assim, a senhora vai se internar hoje, porque a senhora está com apendicite aguda. Esse é o verdadeiro médico. Esse é o doutor Bezerra de Menezes, que auscultava, que ouvia. Aí ele disse assim, a senhora, ela disse que tomou até um susto, só vá para casa, ver as coisas e tal, que eu vou internar a senhora hoje. Provavelmente amanhã a senhora vai entrar em cirurgia. Hoje à noite mesmo. É isso. Por isso que o doutor Bezerra dizia para nós, e dizia na época, né, o verdadeiro médico exerce com sacerdócio. Não tem hora para dormir, não tem hora para comer. Aí, se a gente fala isso, né? Eu sou da saúde. Aí diz, é um médico antigo. É um médico antigo. Eu tinha um médico que a gente trabalhava junto, ele era cardiologista. Ele dizia assim, olha, ele é nordestino, ele chamava de Antônia. Olha, Antônia, quando o meu paciente vai chegando no meu consultório, eu já conheço pelo andar. Quer dizer, o médico já conhece pelo andar. Então, pelo andar, ele já sabia o que é que aquele paciente tinha. E é isso que o doutor Bezerra coloca para nós, que a gente precisa desse olhar, dessa mudança nossa, desse olhar nosso mudar, para ver as coisas, como é que a gente está vendo, como é que a gente está vivendo. É isso, meus irmãos. Por isso que ele redunda o verdadeiro homem de bem. Aí, o que é o verdadeiro homem de bem? O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. No Evangelho, no capítulo, acho que é 17, que é o Sede Perfeitos, né? No capítulo 17, nos fala, aí tem o que é o homem de bem, aí vem dizendo tudo o que é o homem de bem, que é isso. Estão nos convidando. Então, a doutrina espírita nos convida para sermos homens de bem. Como o doutor Bezerra foi. Agora, ele era diferente de nós? Não, era um espírito como nós. Só que ele cumpria fielmente a lei de justiça, de amor e de caridade. E nós ainda estamos engatinhando. Por isso que os espíritos dizem, Jesus continua apostando em nós. Jesus continua nos esperando de braços abertos, porque cada um de nós tem o seu tempo. Então, não pode apressar o tempo, não pode. Tem que ser devagar. Então, devagar, agora temos que fazer o esforço, né? Porque o Kardec mesmo diz que a gente conhece-se o verdadeiro espírita como? Pela transformação moral. Mas não vamos fazer isso de jargão, que a gente quando pega, aí todo mundo conhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço que faz para domar as más inclinações. Mas de palavra, não. Vamos ver o nosso dia a dia. Como é que é a nossa conduta? Como eu me conduzo na rua, como eu vejo as pessoas que estão precisando de nós, como é que a gente vê, como é que a gente se coloca dentro da própria casa espírita. Será que a gente abraça os nossos companheiros? Será que a gente ouve quando tem algum problema? Ou nem bom dia, ou nem boa tarde, nem boa noite a gente dá? Aí que quando a gente passa para o outro lado da vida, aí a gente vai para o Hospital Esperança, que o nosso querido Eurípides Bazanufo pediu a doutor Bezerra para poder o quê? Para poder nos receber. Para poder nos receber. Por quê? Porque certamente a gente falhou de alguma maneira. Mas, como Deus é bom, como Jesus é muito bom, então ele continua apostando em nós. Então, aí a gente vai, aí daqui a pouco, aí a gente retorna, aí melhora um pouquinho, volta, e por aí vai, até a gente ser um verdadeiro homem de bem, um espírito bom, um espírito luminoso. Aí agora a gente... Bezerra de Menezes desenvolveu os talentos, né? Aí como a gente foi o talento... que Jesus coloca a parábola dos talentos, né? E os talentos do doutor Bezerra, já sabe, ele foi tudo. Aí, bom pai, bom isso, bom... em suma, um homem de bem.
barra de ouro que corresponde a 6.000 denários. E o que é o denário? Moeda romana de prata, unidade básica de um dia de trabalho. Isso nós tiramos da Revista de Cultura Espírita de 2013, agosto. Foi um artigo de Fabiano Pereira Nunes, até o nome até é Fabiano Pereira Nunes. Aí ele coloca isso para nós, né? O que é o denário e o que é o talento. O talento é uma moeda, mas a gente vê o talento, a gente amplia. Não é somente a moeda que é o talento. Tem o talento da inteligência, mas a gente tem que distribuir a mancheias e bem. A gente tem o talento, quantas vezes a gente diz assim, mas fulana tem mãos de fada, dá uma injeção que ninguém não sente nem a picada da agulha. É um talento que ela vem desenvolvendo de outros. Fulano cozinha, sabe fazer coisas maravilhosas na cozinha. É um talento que a gente está desenvolvendo. O canto, tem, digamos assim, pessoas que cantam. A gente lá, quando trabalhava no hospital, a gente tinha um dia de seresta. Então, vinha todo mundo, né? Aí vinha os médicos, diretor, todo mundo, e o pessoal também terceirizado. Aí, na hora do canto, né? Na hora do canto, o faxineiro lá, oh, que seresta linda, oh, que voz linda. Um talento. O médico não tinha, mas ele tinha. Quer dizer, essa troca. Todos nós temos os nossos talentos, porque a gente só pensa que o talento é quem é das letras, quem é da palavra, da oratória, e disse daquilo outro. Lê do engano. Todos nós temos e precisamos desenvolver os nossos talentos, como o Dr. Bezerra desenvolveu os talentos dele. Aí agora a gente agora coloca Dr. Bezerra, até que hora que a gente tem que correr? Só falta 10 minutos. Então vamos lá. Rapidinho, Dr. Bezerra foi apóstolo. Aí nós somos dizer assim, apóstolo, que a gente sabe, o apóstolo Paulo, os apóstolos de Jesus. Mas nós podemos ser também apóstolos. Todos nós. Nós temos condições de caminhar para ser um apóstolo. Porque Emmanuel, no Fonte Viva, diz assim, apóstolo é o educador por excelência. É o condutor do Espírito, ensina a verdade que demonstram, acende claridades ao redor dos outros. Quantas pessoas simples e que são é um apóstolo. Aí a gente diz bem assim, aquela fulana pode ser humilde como for, mas aonde ela chega, ela derrama claridade. Aonde ela chega, ela conduz. É um apóstolo. E a gente só pensa que apóstolo é aquele que é o teólogo, é aquele que estudou, é aquele que... Não. Apóstolo ensina a verdade, que demonstra, acende claridades por onde passa. Ele era um benfeitor? Foi um benfeitor e ainda é um benfeitor? Sim, porque benfeitor é aquele que faz o bem pelo próprio bem. Qualquer um de nós pode ser benfeitor. Não é somente o Dr. Bezerra, ou o Frei Fabiano, ou o apóstolo Paulo, ou o Papa. Não, todos nós podemos fazer o bem pelo próprio bem. Sem dizer assim, não, eu estou fazendo, mas eu tenho que receber, dando com a mão e recebendo com a outra. E Francisco de Assis diz que é dando que se recebe, né? Então, a gente fazer o bem sem olhar a quem. Então, o bem pelo próprio bem, nos diz Shaolin, né, em Aveluz, que o verdadeiro benfeitor é esse. Dr. Bezerra é um deles. O Kardec brasileiro. Por quê que ele disse o Kardec brasileiro? Né? Allan Kardec, que iniciou lá, codificou a doutrina dos espíritos, fortaleceu, foi, digamos assim, apupado, foi tudo. Né? Mas ele tinha os seus talentos que já vinham de várias e várias encarnações. Ele aqui reunia as condições intelectuais, morais, espirituais, de direcionar e divulgar a doutrina dos espíritos no aspecto filosófico, científico e religioso. Quantas confusões lá das criaturas, né? Que têm as mentes e queria um com o outro digladiar.
e Bezerra de Menezes entrava como o pacificador. Por isso que ele foi o Kardec brasileiro, o pacificador, para direcionar, para evitar os problemas, muitas vezes até ele chorando, né? Os biógrafos dele colocam e que vem uma mensagem dando uma força para ele, para que ele pudesse continuar lá na Federação Espírita Brasileira, levantando a bandeira, que é a bandeira de Ismael, Deus, Cristo e caridade. Então, ele é unificador da doutrina. E até hoje, ele está no movimento de pacificação e de unificação. Por quê? Porque cada um de nós, ainda na nossa incipiência espiritual, cada um quer ser o dono da verdade. Tem a própria FEB, mas a gente observa, né, quem é espírita e quem está no movimento, a gente sabe, a gente vê as divergências. Né? E é como diz Dr. Bezerra, solidários seremos união, separados uns dos outros seremos pontos de vista, juntos alcançaremos a realização dos nossos propósitos. Dr. Bezerra de Menezes. Porque a gente precisa se unir. Não detemos a verdade. A verdade é Deus. Quantos de nós têm ainda muitos e muitos preconceitos com outras religiões? Que eles as tenham, que eles tenham o seu preconceito. Agora, nós, com o entendimento que a gente tem da doutrina espírita e dos seus luminares, não podemos ter preconceitos. E nós temos ainda muito preconceito mesmo. Certa feita, a gente participou de uma atividade lá na cidade interreligiosa, que inclusive eu vi religiões que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha ouvido falar, mas estava lá. E a gente vendo a dificuldade dos nossos irmãos das religiões afro, né? Das religiões afro, eles dizendo, nós estamos quase chorando, né? Todo paramentado, com os seus negócios lá na cabeça, nós estamos tão felizes, porque estamos nos sentindo abraçados, amados, ele até falou a palavra, amados por todos aí, e que nós o colocamos de lado, não sabendo que somos irmãos, filhos de Deus. Eles estão nesse momento, mais adiante eles vão migrando, como nós. Se a gente for olhar, a maioria de nós foi católica ou evangélica, né? Alguns até umbandista, candomblessista, pode ser, mas em sua maioria nós fomos católicos, e nós estamos caminhando, tendo uma outra visão. No futuro próximo vamos ter um outro entendimento, porque a religião é o amor que o nosso querido Dr. Bezerra veio colocar para nós. Pensa que ele não trabalha nessas religiões, não? Os espíritos dizem que sim. Dr. Bezerra de Menezes, ele é um espírito tão luminoso, Dr. Bezerra, que ele irradia. Então, tem a questão 30 do Livro dos Espíritos, que fala justamente nisso. Já vou logo terminando. Estou correndo. Que fala justamente nisso, que ele é um espírito luminoso e que ele irradia em qualquer lugar. Então, a gente chama Dr. Bezerra aqui, lá no Amazonas chama Dr. Bezerra, lá no Nordeste Dr. Bezerra, e na América Latina Dr. Bezerra. Aí, Dr. Bezerra pode se dividir tanto assim? Aí a questão era 30, a linha A. Aí disse, não, o espírito não se divide, mas o espírito é como um sol. Como ele é um espírito elevado, então ele pode irradiar de onde ele estiver. Quando ele não pode pessoalmente estar, aí ele encaminha os seus trabalhadores para poder fazer o trabalho de acordo com aquela necessidade. Nós iniciamos em um centro há muito tempo, há muitos anos, chama-se Núcleo Espírita Irmão Peri. O presidente desta casa já está falecido, que Deus o tenha onde ele estiver. Ele disse para mim, Maria Antônia, você sabe que o irmão Peri faz parte da equipe do Dr. Bezerra? Aí eu peguei e disse assim, não sabia não. Pois ele faz parte da equipe do Dr. Bezerra. Porque quando o Dr. Bezerra está nos trabalhos e que precisa aquele trabalho das ervas, da mata,
É irmão Peri que se apresenta para poder ir e traz as ervas para ele, para poder, digamos, sanear, para poder balsamizar aquela criatura que está precisando. É esse espírito, o espírito desprovido de preconceito, aonde precisar do atendimento dele, ali ele estará presente. E isso a gente pode ver no nosso lar, Narcisa, quando vai fazer o atendimento do esposo, do segundo esposo, né? Do esposo da mulher de André Luiz, aí ela chama. Quando chama, vem os elementares. Nós precisamos da energia das mangueiras daí desse quintal. E aí aqueles espíritos vão e chegam para Narcisa fazer o atendimento. Meus irmãos, a vida é isso. Nós precisamos ter esse entendimento, ampliar o nosso entendimento. Não é que somos espíritas kardecistas, não. Nós somos espíritas cristãos. Paulo diz que espíritas e cristãos são a mesma coisa. No capítulo 15, me parece que é o capítulo que fala sobre a caridade, a verdadeira caridade. Então, Dr. Bezerra tem a fé no futuro, que a gente precisa ter, que às vezes a gente pensa que tem, mas a gente pensa, depois a gente vê que não tem a fé no futuro. Nós precisamos ter essa fé, que é para poder, quando a gente passar para o outro lado da vida, a gente diz, não, eu sou um espírito imortal, aqui eu estou, ali só foi aquele meu corpo físico. Ele tem fé. Bezerra de Menezes, humilde serve do Senhor na espiritualidade. Seu nome está ligado aos trabalhos de cura, do receituário homeopático, sessão de tratamento, de orientações doutrinárias, livros, mensagens, vibrações, desobsessão. Tudo Dr. Bezerra está, porque ele tem condição. É um espírito de escola, é um espírito luminoso. Então, que esse espírito que a gente termina dizendo assim, lá do alto azul do céu, desce uma estrela a brilhar. É Bezerra de Menezes e sua falange a trabalhar. Ampara os sofredores, balsamiza e suaviza suas dores, ministrando remédio salutar, sob as bênçãos de Jesus a nos amar. Este humilde servidor louva Maria, a mãe do Salvador. Este humilde servidor louva Maria, a mãe do Salvador. Que a Mãe Santíssima Maria de Nazaré, que Jesus, o nosso querido e amado Mestre, e Deus, nosso Pai, possa iluminar cada vez mais esse espírito. E que ele, onde ele estiver, temos a certeza que a sua vibração está aqui conosco, possa balsamizar os nossos corações, de todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Lá do alto azul do céu, desce uma estrela a brilhar. É Bezerra de Menezes e sua falange a trabalhar. Muita paz para todos. Graças a Deus.